Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates noturnos, logo após o Dois Toques, apresentado pelo Cadu Oliveira. Nosso programa é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua contribuição é muito importante. A sua interatividade faz parte também desse programa. Então mande a sua opinião, mande a sua observação através do chat, no live stream do nosso Facebook, RDC TV Digital, é só procurar e nos seguir. Não deixe de compartilhar, de fazer o programa reverberar, repercutir, e contribuir aí com a discussão, que sempre é muito importante. Hoje o nosso programa vai debater um assunto que é da mais alta urgência, que é como resolver e diminuir o poder do crime organizado dentro do sistema penitenciário. Não estamos falando das ruas. As ruas já são dominadas pelo crime e isso já é mais do que sabido. Agora, também há essa questão relativa ao nosso sistema penitenciário, que recentemente, em 2 ocasiões nesse ano, produziu índices alarmantes de mortes em virtude de uma guerra entre facções que se dá nas mais variadas unidades. A última edição de uma situação como essas se deu no presídio de Altamira, que gerou mais de 60 mortos. Um grupo invadiu o local onde estavam os seus adversários, seus inimigos, colocaram fogo e mataram os seus inimigos com, inclusive, atos de violência extrema, para além do incêndio. Depois decapitaram 16 desses criminosos. E logo após isso, quando líderes de uma das facções criminosas estavam sendo levados para um outro presídio daí em Belém, eles foram mortos dentro do caminhão em que eram levados. Então, isso tudo está acontecendo sob as barbas do Estado de Direito, que não tem mais autoridade nenhuma. Agora o que vale parece ser a lei do crime. Agora, vamos lá. O que aconteceu no Pará não é diferente do que temos no resto do país, inclusive no Rio Grande do Sul. Então vejam só a necessidade de se debater uma temática como essa. Para falar sobre esse assunto, eu convidei 2 pessoas da área da segurança. O promotor de justiça, Bruno Carpes, que pela primeira vez vem aqui ao programa. Bruno, prazer, boa noite. Boa noite, Guilherme, boa tarde, boa noite, Coronel, boa noite aos caros internautas. É uma satisfação vir ao teu programa e fico muito lisonjeado pelo convite de um tema que é tão caro à nossa população, que há décadas clama por modificações das mais variadas formas e radicais no nosso sistema, não só no nosso sistema penitenciário, quanto no sistema todo de segurança, ao qual o sistema penitenciário é uma parte importante. Quem também está aqui é o nosso querido Coronel Marcos Paulo Beck, que tem contribuído junto ao Cruzando as Conversas com suas análises sobre o sistema prisional, sobre a segurança em geral, sobre a atuação da Brigada, e esteve aqui em outras oportunidades e eu achei que era importante tê-lo também para falar sobre esse assunto. O Coronel, além de tudo, é presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Coronel, bem-vindo novamente. Boa noite. Obrigado, agradeço a oportunidade. Também é uma honra para nós estar aqui com um promotor que é conhecido por suas posições, escritos. O jornalista Macalossi, que é um homem que conduz com brilhantismo, realmente respeitado por todos. Eu tenho dito que a gente tem andado pelo Estado, pelo interior do Estado, feito um périplo, falando com os nossos sócios, a quem eu saúdo, os oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros, e o seu programa, pela nossa presença, todo mundo fala, realmente, todos onde eu vou, todo o interior do Estado, Santa Maria, Passo Fundo, hoje em Montenegro, todos falam sempre no seu programa. Então, fico muito honrado.
também aos nossos telespectadores aí, o nosso abraço, nossos cumprimentos e respeito a todos. Muito obrigado, Coronel. Obrigado a todos aí que têm assistido o programa e que são integrantes da associação, que é uma associação muito importante aqui, inclusive para a questão da segurança pública. Muito bem. Antes disso, eu gostaria de fazer aqui uma breve ponderação sobre uma outra notícia relativa à segurança pública que saiu hoje. O Atlas da Violência dos Municípios Brasileiros. Foi divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que é um órgão do governo federal. E o IPEA apontou que há uma concentração de homicídios em 120 cidades brasileiras, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Aí vejam só os números. De acordo com o levantamento, que utiliza dados consolidados de mortes violentas referentes a 2017 e disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, 120 municípios, o equivalente a 2% do total do país, concentram metade dos homicídios registrados naquele ano. Das 20 cidades acima de 100 mil habitantes com maiores taxas de mortes violentas, 18 estão no Norte ou no Nordeste. Na última edição do Atlas, divulgada em 2018, Norte e Nordeste contavam com 16 das 20 grandes cidades mais violentas do país. Queimados, município da Baixada Fluminense, era a cidade com maior taxa de homicídios naquela edição, que ainda tinha Japeri, Almirante Tamandaré e Lusiânia no grupo das mais violentas. Na edição deste ano, Maracanaú, que é do Ceará, aparece como o município mais violento, com, vejam o número, 145,7 mortos por 100 mil habitantes. 145,7 homicídios por 100 mil habitantes. Depois vem Altamira, já mencionada aqui, cidade em que aconteceu aquele morticínio dentro do presídio. Depois, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Simões Filho, na Bahia. Queimados, no Rio de Janeiro. E, por fim, Alvorada, aqui no Rio Grande do Sul, que ostenta um alarmante índice de 132 homicídios por 100 mil habitantes. Então, infelizmente, nós temos uma das cidades mais violentas do país e, possivelmente, uma das cidades mais violentas do mundo. 132 por 100 mil é muito acima do índice considerado epidêmico pela Organização das Nações Unidas. Bruno Carpes, a tua avaliação em relação a esses números aí, antes de nós irmos para o sistema penitenciário? Bom, são números lamentáveis, mas que não nos surpreendem, infelizmente. Levantas muito bem essa questão, porque isso está ligado umbilicalmente ao que aconteceu, que levantaste no início do programa, no Pará, né, com essa última chacina que houve dentro do... Na verdade, não se chamava, é bom ressaltar, não se chamava ali presídio, era um centro de recuperação. Esses eufemismos da execução penal brasileira. Mas, nesse caso... Todos devidamente recuperados lá dentro. E, nesse caso, especificamente dos números que não são epidêmicos, são números de guerra, não é? São cidades que vivem em guerra civil, especialmente em razão do narcotráfico, disputa de facções, de gangues, de organizações criminosas, etc. E por que isso tem se notabilizado no norte e no nordeste do país? Porque justamente nessas regiões houve nos últimos 10 anos um aumento significativo do poder aquisitivo, ou seja, o mercado consumidor de drogas aumentou e muito, e por isso a disputa de organizações criminosas por aquele mercado ilegal de consumidor novo. Então, hoje, qual a maior organização criminosa do Brasil? O PCC, Primeiro Comando da Capital. O Primeiro Comando da Capital, então, está tentando se instalar no norte e nordeste. Inclusive, a guerra se deve a isso. Existem as facções criminosas locais que não querem, né, quase que essa holding de criminosos que é o PCC. Né? Exato. Nós temos, então, uma organização criminosa maior, o PCC, tentando, então, se tornar a única organização e trabalhando num esquema de espécie de franchising. Né? É bom lembrar que as organizações criminosas atuam como empresas.
elas pensam como, os criminosos, em sua maioria, pensam como empresários, ou seja, ter o maior ganho possível com o menos custo possível. Claro, de forma imoral, criminosa, com essas penas de morte, que relataste muito bem. Um município ter mais de 140 homicídios a cada 100 mil habitantes, isso, imagine o quanto tem sido apurado de autoria desses homicídios. Eu estava vendo... Isso impossibilita qualquer discussão sobre Estado democrático de direito, Estado de direito. Isso é anarquia, isso é a lei do mais forte. Porque quando nós falamos em Estado democrático de direito, é a força do direito dominando a força. E o que nós temos nesses casos é o contrário, é a força acima do direito. Ou desse direito, pseudo-direito dos criminosos, que é a pena de morte sumária sem processo, que é o que ocorreu, inclusive, lá no Pará. Eu peguei um outro dado, agora de cabeça eu não vou lembrar, até depois eu vou dar uma pesquisada para trazer informação precisa para o nosso público. Mas eu estava lendo também um outro estudo que foi divulgado relativo ao índice de resolução de crimes no país. Eu vou fazer aqui uma ponderação rápida sobre isso, tá? Depois eu passo a palavra, inclusive, para o Coronel Beck. Eu tenho meus posicionamentos em relação a alguns institutos que fazem trabalho na área de segurança pública. Um deles é o Instituto Sou da Paz. Eu sou um crítico do Instituto Sou da Paz em relação às políticas que eles propõem para resolver o problema da segurança pública. Outro instituto que eu sou crítico é o Instituto Igarapé, ok? Que também não concordo com a sua filosofia, a sua linha de ação. Agora, isso é secundário. Fatos não têm lado ideológico. Então eu vou trazer aqui informação relativa a uma pesquisa que foi feita por estes institutos e que diz respeito a esse tema, porque tem tudo a ver com segurança pública, o índice de resolução de crimes. Eles submeteram um pedido de informação para as 27 unidades federativas, Beck e Bruno. 27 unidades federativas. Sabe quantas conseguiram atender com as informações mínimas? 12. 12 estados brasileiros conseguiram repassar informações mínimas sobre resolução de crimes. E a média é de 35%. Então, quer dizer, como é que fica? Como é que você vai combater o crime se você não tem a capacidade de identificar o agente criminoso? Beck. Bem, tem uma posição que eu gostaria de levar um pouco também para o campo prático. Nós vamos discutir certamente em campo teórico, é extremamente importante apontarmos. Mas eu estava até há pouco aos telespectadores comentando na mesa. Eu trabalhei uma empresa de gestão de risco, agindo não só dentro do Brasil, como fora do Brasil. Na Argentina mesmo, nós tínhamos, inclusive, funcionários trabalhando lá para combater, basicamente, o roubo de carga. E, numa determinada ocasião, não faz muito tempo, eu fui convidado para atuar na região norte do país, para exatamente minimizar a ação da pirataria. E eu estava comentando coisas que nós aqui não fazemos absolutamente ideia no Sul. Os rios na região amazônica, entre Belém e Macapá, entre Belém e Manaus, em suma, toda aquela região, os rios são as vias de escoamento, são as vias que as crianças vão para a escola, são as vias de sustento das famílias. Né? E o transporte, por exemplo, vai muito do sul, São Paulo, Goiás, do sul todo, as cargas até Belém do Pará. Em Belém, elas são embarcadas em balsas e são levadas até o porto de Manaus. E também do porto de Manaus, a mesma coisa. O que vai do sul? Do sul é mais gêneros alimentícios, alimentação, uma série de coisas. E de Manaus desce produtos industrializados. Aquelas balsas, cada balsa, para os nossos telespectadores terem uma ideia, cada balsa cabem 40 carretas. É evidente que a carreta é um conjunto carreta-cavalo, então somente carretas são embarcadas. São 8 carretas no comprimento da balsa, 8 carretas por 5 de largura. E a ação da pirataria nesses rios é extremamente alta. Motos que são, lembra, só num período que eu estive ali de alguns meses,
foram quase 500 motos roubadas, mas não sei, produtos eletrônicos, telefone, tudo em ação de pirataria. Por que eu estou trazendo isso à baila? Na região norte, por exemplo, não tem emprego. Nós temos no Brasil hoje, estatisticamente, 13 milhões de desempregados. Agora imagine uma população carente que não tem luz elétrica. Você viaja de Manaus a Belém, de barco, você leva rio acima, tá? Montante do rio, se não for condições de cheia, 4 dias. E para descer, se não for condições, muito bem, que é a favor da correnteza, jusante, 3 dias. De noite você vai vendo toda aquela selva, um breu, pontilhada de luzinhas, mas luzinhas de geradores. Tá? O pessoal vendendo queijo de búfala, açaí, o pessoal de barcas vendendo, né? Vendendo que não devia, roubando das próprias balsas que trabalham o óleo diesel para sustentar aquela coisa ali. Então a pobreza, a miséria é muito grande. Essa via de escoamento, na época, nós alertávamos, inclusive estive lá os órgãos de segurança, tá, do país. Os senhores imaginem uma balsa, que eu, como disse, 8 carretas no comprimento por 5 de largura. Qual é a estrutura de uma balsa dessa? Os porões das balsas. O que pode ser transportado e são transportados, armamento, que ninguém, os donos das companhias não têm conhecimento, o crime organizado é muito forte, a ação da pirataria é muito forte. Há políticos, quando eu estive lá, políticos envolvidos nessa receptação. Eu estou mostrando isso aí, aonde chegou o crime organizado. Tá? Numa anomia onde o Estado não entra, o crime realmente pela necessidade de sobrevivência daquela população, e depois a conivência levando isso aí. Nós chegamos a uma conivência, nós temos uma série de discursos, nós temos uma série de órgãos, nós temos dentro da segurança pública, dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público. Tá? Criou-se uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, que, embora não seja ainda recente, criada no governo passado, pode ser que eu esteja errado, doutor, pode ser que eu esteja errado, meus ouvintes, eu não vi nenhuma ação efetiva, até agora não vi. Até admiro o doutor Sérgio Moro, mas não vi nenhuma ação efetiva. Não vi pessoal de ponta, pessoal de ação efetivo. Também vejo discursos, estou representando aqui 2 instituições de Estado, como o doutor falou, são força, elemento primário do poder, para garantir exatamente a juridicidade do Estado, o poder do Estado. Tá? Cada uma dessas forças tem o seu sistema de inteligência, como a Polícia Civil tem, Essa integração de sistema de inteligência, até hoje eu só ouvi discurso. Me perdoem se eu estou ofendendo alguém. Talvez esteja errado, meu caro jornalista, só ouço discurso. Se nós integrássemos... Só integração de retórica. Integração de retórica. Por quê? Porque informação, senhores, é poder. Informação sempre foi poder. E ninguém quer abrir mãos do seu poder, inclusive poder de pressão, sim, ninguém quer abrir mão. Ninguém quer dar para o outro que hoje não existe, assim como entre nação não existe amizade, existem interesses, entre organizações também, o Ministério Público, não, existem interesses comuns, mas nunca ninguém abre isso total. Então, primeiro, há discursos que são vazios, tá? Botando isso na prática. Por isso que o crime organizado, eu falei na anomia do Estado, eu sempre tenho que trazer o assunto, nós temos que refletir, e refletir seriamente, e cobrar dos governos, porque para isso nós elegemos governos, presidentes, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores, né? E eu trago de novo. As polícias, por exemplo, no país, alegando uma situação de miserabilidade, estão sucateadas. Não, todos os estados. No norte, a precariedade das polícias é muito grande, muito grande. A politicagem é uma coisa que nós tentamos mudar, que os comandos das organizações policiais são escolhidos por critérios políticos partidários. Então, qual é o objetivo de uma corporação em trabalhar para o Estado quando ela tem que trabalhar para o governo de plantão? Se isso ocorre aqui no Sul, doutor, nós conhecemos, o senhor visita, esteve lá, todos nós conhecemos, nada contra, admiro aquele povo do Nordeste, admiro mesmo, um povo trabalhador, um povo que luta contra a adversidade de todo tipo, mas ainda
É o coronelismo, o curral dos coronéis, né, fazendo uma politicagem de baixo perfil, como nós vemos agora até em razão da PEC e da Previdência, o que está havendo com os governos do Norte e Nordeste. Então, se nós não tivermos, por exemplo, polícias aqui no Sul, que eu digo, na medida que uma corporação como a Brigada tinha lá nos anos 90, 34 mil homens, e eu sempre trago, os ouvintes os espectadores já ouviram eu falar, lá em 90 nós tínhamos esses 34 mil homens, por quê? Será que era um critério do governador, o comandante-geral da Brigada na época tinha mais força perante os políticos? Não. Os efetivos das polícias, ele é regulado pela ONU, há uma regulação em razão do IDH, de uma série de índices, não só do IDH, por exemplo. Nós não podemos comparar o IDH do Brasil com o da França, mas a França, de 2 anos para cá, começou a ser alvo de ações terroristas, mudou o índice de proporção dos efetivos, e as polícias estão engrossando suas fileiras. Nós no Brasil, nós no Rio Grande, que é o mesmo caso do Brasil, mesmo caso, vamos reportar isso aqui para todo o Brasil. Quando nós tínhamos 7,5 milhões de habitantes, nós tínhamos 34 mil homens. Hoje nós temos quase 12 milhões de habitantes e temos 9 mil homens. Quer dizer, na medida que os governos não investiram em segurança pública, eles permitiram que o crime organizado se organizasse. Estendesse os seus tentáculos, a sua influência, o seu poder. O crime, a gente costuma dizer, e eu costumo dizer isso, o crime é como gás. Se eu abrir um bujão de gás aqui, ele ocupa todo esse espaço. O crime é exatamente, deixou espaço, ele ocupa. A polícia, por exemplo, o que nós fazemos? A polícia, primeira força, é a força do Estado. Quando você não tem força do Estado, a polícia ostensiva, ela não está para prender, ela está muito mais para inibir o cometimento do crime do que para prender o criminoso. Quando não há polícia para inibir o crime organizado cresce. E cresce nas ruas, cresce dentro dos presídios. Nós não temos controle dos presídios. Nós costumamos falar, vamos colocar na prática. Pô, aqui não tem sinal. Então vai ali no presídio que tu fala com o mundo todo, não tem problema de sinal. É exatamente o contrário. Então, nós temos muito discurso, nós temos muitas políticas de 4 anos, não temos uma estratégia nacional, não temos uma continuidade de governo, não temos projeto de governo e não temos projeto para o sistema penitenciário, que é o que trata exatamente a lei das execuções penais. Não temos. Muito bem. Coronel Beck tocou na questão dos presídios, que é o nosso tema central. Bruno, o FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário, sempre foi contingenciado. A alegação é de que é necessário diminuir o custo e tal. E eu não vejo da mesma maneira, porque nós podemos cortar aqui, ali, de áreas das mais variadas, inclusive mesmo em áreas sociais, como educação, mas a segurança não pode ser tratada como despesa. Porque se ela for tratada como despesa, ela vai gerar prejuízo para todos, inclusive nessa área econômica. Como é que tu vê a questão da utilização desse fundo e o que dá para se fazer em termos de opções, além dos recursos do Estado? Não está na hora, por exemplo, de a gente começar a discutir a sério parcerias público-privadas e privatização de presídios para que os recursos da iniciativa privada venham para o setor público e possam ser utilizados em benefício da sociedade? Por que isso não é feito? Por que esse debate não vem à tona? Com toda certeza. Antes de entrar propriamente na questão do FUNPEN, tocaste num ponto, antes ainda da fala brilhante do coronel, sobre o índice de elucidação de crimes. Esse número mostra a falência do sistema penal brasileiro, do sistema punitivo brasileiro. Vejam, não se tem os dados, mas o do que se tem é alarmante. Querem um exemplo? O roubo, crime de roubo, para o leigo que está em casa, subtração mediante grave ameaça ou violência, geralmente o assalto à mão armada, no Brasil, infelizmente comum. No Rio de Janeiro, que é das poucas cidades que faz esse levantamento, a cada 53 roubos, um tem autoria elucidada. A cada 53 roubos, um é elucidado, ou seja, 1,88%, para colocar em percentual. Isso já mostra um dos problemas. Aí eu pergunto, como é que dizem que o Brasil está aprendendo demais se descobre 1 a cada 53 assaltantes no Rio de Janeiro?
Não, eu tô No, impressionado. quanto ao caso homicídio, o problema Meu da Deus do média é céu. que a média é mais cara. Nós temos 1.050 intervalos de pena. Isso deve dar em torno de 700, 800 crimes na legislação brasileira. A média é mais cara, porque enquanto nós temos crimes facilmente identificáveis, que tem uma elucidação de 60%, outros caem para 10% e a média dá 30%. Então, o que nos interessa são os crimes graves. Por isso eu trouxe o roubo. Vida, por exemplo. Homicídio, os que varia sempre entre 5% a 8%, taxa de elucidação de homicídios. Ou seja, nos últimos 15 anos, 700 mil homicídios não tiveram a sua autoria elucidada. Esse é o número. Repita o número, por favor. 700 mil homicídios não tiveram Não autoria tiveram. elucidada nos últimos 15 anos. Os criminosos, os autores estão aí ainda pelas ruas. Ou foram pegos apenas por um crime e ficaram 3, 4 a descoberto e estão já soltos porque não tiveram a sua pena decretada. Esse é o raio-x. Então nós estamos falando aqui, o Brasil tem errado... É um genocídio. Exato. Como diz o ótimo livro Bandidolatria e Democídio. É o democídio, ou seja, é o genocídio da sociedade pela omissão do Estado. Leitura obrigatória, né? Leitura obrigatória. Voltando então, a questão do FUNPEN. Entrando no assunto principal. Fundo Nacional Penitenciário, ele foi criado na década de 90. Só um detalhe. Esse ano, eu fui atrás das informações, esse ano o FUNPEN também está com uma dotação orçamentária que não está sendo cumprida. Se eu não me engano, para o ano de 2019, o orçamento do FUNPEN é de 343, 344 milhões e o que foi empenhado foi 50, uma coisa assim, 50 milhões. Agora pensa o seguinte, você tem 50 milhões pagos, que já é uma coisa ínfima. Mas mesmo o valor total do FUNPEN, 350 e poucos milhões, se dividido entre as unidades federativas, vai ser uma merreca para cada uma. Não dá para fazer nada com 350 milhões, não dá para construir um presídio de alta segurança. Exato. Bruno. Então, a questão, o Fundo Nacional Penitenciário, então, eu dizia, criado em 1900, e na década de 90, ele veio justamente para não onerar em tributos o financiamento da construção de vagas prisionais. Ou seja, mais de 60% vem das loterias, outra grande parte vem de taxas de polícia, de custas processuais de processos criminais, e apenas em torno de 3% vem de tributos federais. A partir da década de 2000, quando o FUNPEN começou a receber o maior volume de valores, entre 2006 e 2015, houve um contingenciamento, ou seja, deixou-se de aplicar, ou seja, o governo federal, que é o gestor do fundo, não quis aplicar metade desse valor, chegando ao final de 2017 com 4 bilhões de reais parados. Outro fator é que os demais 50% que a União repassavam aos estados, muitos tinham seu retorno pela falta de vontade política dos governadores dos estados, inclusive no Rio Grande do Sul. Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar em Bento Gonçalves. Lá existe um presídio alocado no centro da cidade, um presídio antigo. Uhum. No ano de 2013 ou 2014, o governo federal destinou a verba àquele presídio, o novo presídio. O município de Bento Gonçalves doou um imóvel. Sim. E o estado do Rio Grande do Sul, que só precisava licitar para começar a obra, deixou de licitar e o dinheiro teve de ser devolvido. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça enviou após esse fato, não só em Bento Gonçalves, isso aconteceu em Passo Fundo e várias outras cidades. Com essa falta de aplicação, inclusive o Conselho Nacional de Justiça entendeu que ali havia uma omissão ilegal do governo do estado. E mandou e pediu inclusive apuração de responsabilidade administrativa do governador e do secretário de segurança que deixaram de aplicar a lei. Isso ocorre não só no Rio Grande do Sul. É a realidade do país. É a realidade do país, ou seja, falta de vontade política. Falta de entender o tamanho do problema. Nós não chegamos nesse estágio atual de caos da noite para o dia. Costuma dizer que não se anoitece rapidamente. O entardecer ele é gradativo. Nós tivemos, então, uma omissão recorrente há no mínimo 30 anos.
de não entender o novo processo de criminalidade em massa no Brasil. Mas Ou há 30 seja, anos atrás- há 30 anos atrás nós tínhamos gangues locais de bairro, até se chegar a uma organização criminosa transnacional, como é o PCC hoje, que tem contato com Hezbollah, outras organizações terroristas. Nesse decorrer, é claro que, como muito bem apontou o coronel, houve uma omissão do Estado, de todos os órgãos. A questão não é apenas de investimento, eu costumo dizer. O FUNPEN é um exemplo de como não se investiu, mas também de falta de vontade política. Porque enquanto o crime ia recrudescendo, setores do meio jurídico pregavam que a prisão não resolve, que nós temos que apostar em penas alternativas, que nós temos que buscar políticas públicas. Não devemos investir nos presídios. Exato. Inclusive, muitos que hoje reclamam da superlotação, como eu reclamo, é óbvio, um presídio superlotado é uma fábrica de problemas, porque é bom lembrar, nós temos criminosos lá dentro, nós não temos pacientes de hospital. Aí é que tá, Bruno. Isso é uma crítica que eu faço recorrente, inclusive, àqueles que defendem uma força maior do Estado na questão da segurança pública. Porque há um erro factual aí relativo à necessidade de você ter presídios que façam com que a pena seja efetivamente cumprida. Um presídio que tem uma estrutura por cela, onde você pode colocar ali 20 criminosos, mas acomoda 50, não faz com que a pena seja cumprida. Você permite que a delinquência se organize. No mundo desenvolvido, os presídios separam os criminosos. Existem estruturas montadas exatamente para que eles não consigam se associar dentro dos locais onde o que deve imperar é a lei do Estado. Se você fala que você tem que construir um presídio e você tem que limitar o número de criminosos por cela a 2 ou 3, os caras dizem que você quer transformar os presídios em hotéis de luxo para os criminosos. Não, eu não defendo que se transforme em hotéis de luxo. Eu defendo que o presídio tenha a estruturação necessária para que os presos sejam mantidos atrás das grades com eficiência. E o modelo atual, do jeito que está, não mantém, muito pelo contrário, faz com que o sistema penitenciário seja instrumentalizado em favor do crime organizado. Então é um erro. Por exemplo, teve uma vez que o presidente Jair Bolsonaro, comentando sobre uma dessas matanças, acho que foi no presídio de Pedrinhas, no Maranhão, ele disse que a melhor coisa que tinha no Maranhão era o presídio de Pedrinhas. Me desculpe, o presidente, na época não era presidente, era deputado, fez uma referência tosca em relação à questão do sistema prisional. Por quê? Porque ele captura, ele como político, capta o discurso da sociedade, que entende que bandido bom é bandido morto, e que vê os bandidos sendo mortos e acha que isso é positivo pelo fato dos bandidos estarem sendo mortos. A questão é como os bandidos foram mortos. Lá em Altamira foram mortos porque outros bandidos mataram eles, ou seja, significa que o Estado não tem controle. Então isso não é bom, isso é ruim. A mesma coisa aconteceu naquela vez lá em Pedrinhas. Então, o presidente tem que estar preocupado com os investimentos no sistema penitenciário em virtude da necessidade de você repor a lei e a ordem nesses ambientes, que hoje se transformaram em verdadeiros quartéis generais, da onde os criminosos operam desde dentro. Eu acredito que existe uma inversão, um erro estratégico por parte de muitos defensores da segurança pública que acham que as péssimas condições dos presídios são parte da pena. E não são parte da pena. Guilherme, tu levanta um ponto de que hoje a segurança pública e o serviço penitenciário é vítima. Os debates estão sempre extremados, ambos os lados. Ou tem que soltar todo mundo, ou tem que deixar, não tem que prende-se e o problema é do preso. Nós não entendemos que os dois extremos geram problemas à segurança pública e à sociedade. E é isso que nós estamos tentando debater aqui. É bom lembrar, vamos falar de Altamira. Vejam a utopia da execução penal brasileira. Esse estabelecimento penal, eu não chamo de presídio, se chamava Centro de Recuperação. Por que não chama Por de quê? presídio?
Porque presídio é onde se alocam presos que estão 24 horas atrás das grades. E ali não era o caso. Ali eram apenados do regime semiaberto. E aí é bom lembrar o discurso ilegal e atécnico de setores de órgãos públicos, da academia e do meio jurídico. Por que chamaram de centro de recuperação? Porque entendem, em tese, que o regime semiaberto já não tem mais aquela contenção. É para fomentar a responsabilidade do preso. Ou seja, ele progride de pena porque ele vai ser testado com maior responsabilidade. Então, enquanto no regime lá fechado, pelas más condições, se separam as facções, para justamente não ocorrer chacinas, no semiaberto, o Estado diz o seguinte: não, aqui os presos vão ter maior ingerência e responsabilidade sobre o presídio. Então, aqui não tem necessidade de separá-los. Até porque eles podem sair durante o dia, nesse trabalho externo, que, aliás, diga-se de passagem, houve uma operação exitosa da Brigada Militar em Novo Hamburgo, semana passada, que de 88 apenados que diziam estar trabalhando, apenas entre 10 a 20 estavam realmente trabalhando. É o mundo de faz de conta da execução penal brasileira. Então eu vinha dizendo que vieram dizer o seguinte: o problema é do preso. Inclusive nós tivemos já, aqui no Rio Grande do Sul, quando se viu que 1/3 dos flagrados no Vale dos Sinos estavam no regime semiaberto, ou seja, alguém que cometeu um flagrante delito, foi preso pela polícia militar ou civil, se verificou que ele estava constando como apenado do semiaberto, qual foi a resposta da Superintendência de Serviços Penitenciários à época? Não, mas o semiaberto não é responsabilidade mais do serviço penitenciário, porque ele já tem a liberdade, a sua semi-liberdade atingida. Ou seja, Pôncio Pilatos lavou-se as mãos e diga-se à sociedade. E o que o Estado até agora estava dizendo à sociedade? O que ele está dizendo? O problema está incontornável, nós chegamos a esse ponto e não estamos solucionando com prisão porque nós deixamos os presídios chegarem a escritórios do crime. Então nós vamos deixar o problema para vocês aí na rua, para a sociedade, porque nós, Estado, confessamos que somos inoperantes e omissos na questão. É preciso coragem, é preciso muito dissabor, muito altruísmo. As instituições, inclusive a qual eu participo, abrir mão de questões corporativas para que nós tenhamos finalmente uma integração entre os órgãos, as inteligências, como tem que se conversar, o promotor tem que ter contato diário com o delegado, o juiz, ao contrário do que a imprensa e alguns vêm dizendo, tem que ter contato antes do processo, sim, porque ele tem que deferir inúmeras provas que só o Poder Judiciário pode fazer. Ou seja, o juiz tem poder instrutório e é o principal responsável pela e é o destinatário da futura prova. Então há muitos mitos. Tem que haver integração. Inclusive a Lei de Organização Criminosa, no seu artigo 3º, diz isso. Todos os órgãos e poderes devem se integrar para o combate ao crime organizado. Caso contrário, o crime organizado vai se tornar mais forte que o Estado oficial. Essa é a minha preocupação. E, para finalizar, o Rio Grande do Sul que se cuide. O que está acontecendo no norte do país pode logo vir para cá. Porque nós temos uma realidade de disputa de organizações criminosas. Se, como já parece, já há informações que já há contato do PCC buscando se aliar a alguma organização criminosa dentro do Estado do Rio Grande do Sul, também haverá maior banho de sangue no Estado do Rio Grande do Sul para que uma só tenha unidade no crime em todo o Estado. Essa é a nossa situação. Enquanto nós não acertarmos no diagnóstico,
nós vamos ficar que nem aquela pessoa que vai ao médico, o médico não sabe a doença e nos diz o seguinte, é uma virose, toma uma aspirina. Beck, a sua avaliação do sistema prisional. Eu gostaria de fazer seguindo Depois e nós vamos pro até intervalo. dizer, eu acho que tem que fazer o merchandising do doutor. Quem realmente, o doutor Carpes tem, os telespectadores, escreve sobre o assunto. Com certeza. Tá? Conhece, tem vários artigos dele que vale a pena, eu os li e confesso que tem que se beber água na fonte, né? Mas vamos tocar, para levar um pouco para essa coisa prática, né? Até quando o doutor falou, o doutor Carpes, com o efeito Orloff. O que acontece lá, aconteceu em Pedrinhas, vai certamente, se não forem tomadas providências, acontecer aqui. E eu Como é que quero não lembrar... tem no Estado do Rio Grande do Sul um único presídio de segurança máxima? Não tem. Não Não tem. tem. Por isso que os líderes das facções criminais não estão aqui. E aí eu vou fazer uma colocação. Tenho que voltar, nós temos que voltar, tem que rememorar. O senhor falou há 30 anos, realmente, no governo Brito, por exemplo, a brigada foi tirado pessoal da brigada de estar provendo segurança à sociedade gaúcha para fazer guarda dos presídios dos principais estabelecimentos prisionais, charqueadas, aqui, presídio central, etc. Quer dizer, governo Brito. Quantos governos? Foi o Brito. Depois do Brito teve quem? Olívio Dutra, teve o do PT, teve dois do PT, teve Brito, Olívio Dutra, Rigoto, o Rigoto, a Ieda Crucius, o Tarso Genro e agora o Sartori. Então, são só aí, E agora são 25 anos, né? E a brigada continua até hoje. Então, fazendo segurança dentro nesses presídios aí. Já não é uma falência do Estado que abriu mão, criou um órgão chamado SUSEP, que deveria prover de meios, de efetivo, de tudo para fazer isso. E aí vamos dentro das facções, também a realidade. Mas a SUSEP está completamente sucateada também. Vamos dentro dos presídios, a facção. As facções, cada área, não tem mais. Por que não tem mais alojamentos ali para 3, 4, 5? É tudo amplo, os alojamentos amplos, porque cada alojamento é de uma facção que domina. É de uma facção dentro do presídio. Quem explora comercialmente, inclusive, são as facções. Aqui no Rio Grande, sim. Santa Catarina, em todo o Brasil. O que está vendo? Porque o politicamente correto, o garantismo, não sei o quê, tudo liberando o preso. O senhor falou um terço, calcula um terço ali no semiaberto, que é a brigada em Novo Hamburgo, um terço são 30% dos que deveriam estar num trabalho efetivo, prematuramente colocados no semiaberto, que o Brasil é o país que mais cedo libera no mundo, prematuramente colocados no semiaberto, cometendo crime. 30% dos apenados do semiaberto estão cometendo crime. Fora mais outros tantos milhares que têm mandado de busca e apreensão, que deveriam estar recolhidos aos presídios e estão soltos na rua. A população gaúcha, eu tenho trazido, vale a pena. Nós pegamos uma empresa, associação chamada Segmento, uma empresa civil, fez uma pesquisa nessa área da Grande Porto Alegre, inclusive Cachoeirinha. A população tem medo dentro de casa. Nós não estamos vendo aí em aeroporto, nessas áreas aí, que o pessoal tirando os moradores da casa e ocupando, a droga, o tóxico, ocupando. Nós vimos agora... Sob ordem de quem está preso. Preso. E o preso está numa situação confortável dentro... o presídio está superlotado. Não. Os líderes de facções têm uma vida muito boa lá dentro, muito boa. Detalhe, Coronel Beck. A preocupação em relação à condição do presídio não é parte do universo de preocupações dos presidiários. Não é. Eles gostam dos presídios nossa, como essa estão. da sociedade, do politicamente correto, que essa preocupação eles lá não têm, principalmente os líderes de facções. Eles têm tranquilidade, eles têm toda uma estrutura para trabalharem o crime. Quem dos telespectadores não recebeu, a grande maioria já recebeu o telefone de dentro do presídio com ameaças, fingindo que é uma filha. Qual é a ação que tem? Qual é a ação que o Estado tem? Qual é a resposta que tem? É aquela coisa também, né, que nós temos que reconhecer os erros. Hoje, as próprias polícias militares estão buscando o ciclo completo. Há que se buscar o ciclo completo de polícia.
porque não é possível nós termos uma falência na investigação. Acho que é bom que nós tenhamos 2 polícias de ciclo completo para não termos a falência na investigação, porque nós temos hoje, pela resolução, e eu tenho esses dados, não os tenho aqui, a resolução chega a 5%, às vezes em alguns lugares 10% no máximo, das investigações do crime, o que quer dizer que está valendo a pena cometer crime no Brasil. Cidadão vai ficar impune, ele sequer chega a ser apontado o nome dele. Nem denunciado é. Nem denunciado não tem como saber quem é o cara. Nem denunciado é. Tu não consegue fazer instrução do conjunto probatório? Por outra, nós tínhamos que ter mais agilidade da justiça, porque o cara está lá sem... Não, sem julgamento não está, por isso que já tem audiência de custódia hoje. Mas agilizar para que não fique... Como é que o senhor vê essa situação aqui no estado do Rio Grande do Sul em relação aos presos dentro de delegacias e viaturas e a posição da justiça de colocar o estado numa situação quase que para fazer uma escolha de Sofia? Eu vejo hoje, por exemplo, ouvi o vice-governador, que é o secretário de Segurança, dizendo que está comprando viaturas descaracterizadas para a polícia e que deve comprar mesmo realmente para fazer a investigação. E a Polícia Civil já tinha, no Rio Grande do Sul, tinha sido modelo para o resto do país, porque a polícia não é um órgão de prender, ela é um órgão de execução do Estado para fazer a polícia judiciária, a investigação dos crimes. E ela acaba sendo também um presídio temporário ali, não é função da polícia absolutamente, não é extremamente errado, isso vem se arrastando de ano para ano, de tempos a tempos. Prejudica o trabalho da segurança, né? Porque são viaturas que podiam estar na rua, são policiais que podiam estar. Os policiais que tinham que estar na rua, primeiro os policiais estão convivendo. É uma outra coisa que não se toca, o índice por exemplo, de AIDS dentro dos presídios é imenso, né? É uma coisa imensa. Esses presos, volta a volta, são reincidentes. Então, até o risco não contagia. Não conta, se não tivesse contágio, não tinha tanta gente com AIDS no país. Tá? Esse risco de contágio, o desgaste do policial. Por que nós temos o maior índice de suicídio do Brasil dentro da brigada? Por quê? Essa é uma das razões. O policial, primeiro, não é reconhecido pela sociedade, é pressionado, não recebe vencimento, recebe atrasado ou parcelado. Tudo são formas de pressão. Fica numa viatura com um preso, ainda condenam, o que eu digo condenam, a sociedade condena, está interrompendo o trânsito. Pois o soldado que está ali, não pôde ir para casa, não pôde render serviço, está 12, 13 horas ali custodiando um preso, que vai ser solto na audiência de custódia, que sequer vai ter tempo de soldado, do nosso policial, fazer um registro de ocorrência. Então, há uma série de coisas que nós temos que começar a repensar tudo. Acho que temos que repensar e temos que ter franqueza, repensar as organizações de polícia, qual é o papel do Ministério Público disso aí, qual é o papel da Justiça. A Justiça não pode ficar encastelada lá como o Deus do Olimpo, mas fica, né? Distante do... Não, ela tem que baixar, ela é parte disso aí. E não adianta estar cobrando, fazendo discursos, cobrando da situação dos presídios, situação que a Justiça acompanha desde o início dos presídios, e não tomando providências mais sérias, inclusive talvez abrindo mão, inclusive de parte de seus recursos para a construção de presídios. Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo e na sequência nós temos mais. O Bruno falou sobre vários temas, mas ele acabou não abordando um aspecto da minha pergunta, que era sobre PPPs e parcerias público-privadas para administração e construção de presídios. Na volta eu quero entrar nesse assunto. Já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, canais 24 e 524 da NET. Hoje nós estamos falando sobre como diminuir o poder do crime organizado no sistema penitenciário. E nós temos aqui no programa, na edição de hoje, o promotor de justiça Bruno Carpes e também o coronel Marcos Paulo Beck, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Eu quero mandar aqui um abraço para o nosso querido Eugênio Paes Amorim, que mandou uma mensagem aqui, né? Está na audiência. Obrigado, promotor, obrigado pela sua prestigiosa audiência aqui no nosso programa, e também para o ex-prefeito de Farroupilha, Bolivar Pascoal, que comentou comigo essa semana, que também era nosso telespectador diário. Então, mando um abraço também para ele. O Marcos Paulo Beck me passou aqui um artigo escrito pelo Bruno,
para o jornal Estado de São Paulo. Beto, consegue dar um foco aqui no artigo? Se chama O Mito do Encarceramento em Massa. Aqui o artigo está impresso, né, no Estadão. Um artigo que repercutiu bastante, né, Bruno? Bastante. Por quê? Eu acho que pelo... O pessoal não gostou do que leu? Não. É um artigo muito longo, cheio de informações. Muita gente não gostou, mas eu acho que a grande maioria entendeu e ficou satisfeita porque o que a gente busca no nosso trabalho é a busca da verdade. E eu não trabalhei nesse artigo com narrativas, mas sim com números. Pegar aqui os números, então, trecho do seu artigo. Desde 2006, o sítio eletrônico da entidade Contas Abertas... Contas Abertas é uma ONG que faz um trabalho maravilhoso sobre a análise das contas públicas. Então, aliás, eu recomendo que vocês todos acompanhem o trabalho da Contas Abertas. Né? Contas Abertas é só procurar no Google. Desde 2006, o sítio eletrônico da entidade Contas Abertas vem alertando quanto ao contingenciamento de verbas do Fundo Penitenciário Nacional, o que inclusive já fora reconhecido pelo STF na ADPF 347. Preste atenção nesses números. Entre 2006 e 2015, o governo federal reduziu praticamente pela metade, 49,2%, os gastos com o sistema prisional brasileiro, permitindo que o FUPEM alcançasse, no final de 2016, o saldo positivo de 3,5 bilhões de reais disponíveis para investimentos no sistema penitenciário, valores predominantemente oriundos das loterias federais e das taxas administrativas. A conclusão divulgada pelo Contas Abertas, e outrora reconhecida pelo próprio governo federal, é de que se optou pela utilização do saldo para auxiliar na melhoria do balanço financeiro da União, e não pela melhoria do sistema prisional. Surpreendem, aliás, as declarações do ex-ministro da República que se escandalizava com as prisões brasileiras, nomeando-as de masmorras medievais, enquanto não aplicava vultuoso valor à disposição. Bruno, sobre isto aqui, né, me parece a mesma realidade do sistema universitário brasileiro superior, né, que pede recursos, o Estado está sem dinheiro, claro, tem aqui a verba específica FUNPEM, mas nós sabemos é pouco e é necessário mais recursos. Daí eu te provoco de novo, participação da iniciativa privada nesse contexto. Vamos lá. Só complementando o que foi dito aqui nesse artigo, nós temos... quando eu falo em falta de vontade política, eu demonstro complementando esse dado. Existe um estudo da Fiesp, Federação da Indústria de São Paulo, que fez um cálculo, eu li o estudo, o cálculo é muito bem feito, de que para a construção de 200 mil vagas prisionais, o que nos colocaria a níveis de Espanha, Itália, algo nesse sentido, custaria 15 bilhões de reais. 15 bilhões. 15 bilhões. Eu pergunto ao telespectador. O telespectador sabe quanto o Estado brasileiro gastou com Copa do Mundo e as Olimpíadas? 60 bilhões. 4 vezes mais. Que mostra, mais uma vez, que é falta de vontade política. Quais são as prioridades, né? Exato. Vamos falar, então, sobre a pergunta dos presídios, do parceria público-privada. Olha aqui, ó, eu sou um grande defensor de contingenciamento de verba que não é importante. Né? Mas o governo tem que cortar em outras áreas. Tem que vender estatal. Isso tem que fazer. Agora, reduzir a despesa no FUNPEM? Não. Eu, como liberal, defendo que o Estado tenha uma ação incisiva no setor da segurança pública. Porque ele não tem que ser Estado empresário. Mas ele tem que ser garantidor da segurança. Segurança é importante. A segurança pública é indelegável, né? Função primária do Estado. Pode-se trabalhar em parceria, mas é função do Estado. Inclusive, um dos maiores economistas vivos, Thomas Sowell, grande Thomas Sowell, ele fez o cálculo no Reino Unido, imagine aqui, de que um criminoso solto custa à sociedade 20 vezes mais do que um criminoso preso. Então, quando o senhor escuta, às vezes, de algum especialista, de que a prisão traz um custo caríssimo ao Estado, são recursos tirados da educação, da segurança, não. E ele solto traz muito mais prejuízo e vai fazer com que o Estado exija ainda mais tributos do cidadão brasileiro. É bom explicar isso. Muitos caem nesse conto. Parceria público-privada e presídios privados. Nós tivemos
uma iniciativa muito interessante aqui no Rio Grande do Sul, para não dizer que a gente só critica, que foi a criação da permuta. Foi uma iniciativa louvável. Porque, por exemplo, no caso que foi já encerrada a construção do novo presídio Sapucaia do Sul, se mostrou que a iniciativa privada pôde construir ali um presídio em 1 ano. Quando nós sabemos... 1 ano. 1 ano. Tudo isso num contrato de permuta, ou seja, trocou-se um imóvel público por um imóvel privado e nesse contrato de permuta, uma contrapartida da iniciativa privada era entregar esse imóvel ao Estado com um presídio construído. O que nós temos muita discussão aí no meio jurídico, que atrapalha, é da questão do o que precisa ter agentes de Estado e quanto não precisa ter agente de Estado. Nós temos o presídio de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, que é uma parceria público-privada. Tem dado muito certo, muito certo. Ou seja, se tem um órgão administrativo privado, mas agentes penitenciários contratados pelo serviço como servidores públicos, com concurso, tem dado certo. Claro, o privado, qual é o modelo privado que existe? O americano. O americano hoje, 8% do sistema prisional americano é privado, 8%. Inclusive com participação na Bolsa de Valores de Nova York, as empresas... O que é uma boa forma de financiamento. Né? Exato. Mas aí tu vai falar do sistema financeiro, os caras vão dizer, mas não vão entregar para os barões do capitalismo. A crítica... Vão entregar para o crime organizado. Exato. Né? A crítica que se faz nos Estados Unidos é que daí as pessoas estão comprando ações apostando que o Estado efetue mais prisões. Mas como se efetivamente o Estado estivesse inventando prisões e não correndo atrás de criminosos para prendê-los. Mas já há presídios privados, algumas iniciativas já não estão dando certo. Por quê? Porque como o Estado não dá condições para os agentes contratados pelo serviço privado terem poder de polícia, porque na interpretação constitucional entende-se que só agentes de Estado podem ter poder de polícia e não contratados por empresas privadas, isso tem dado problemas porque também tem-se visto um domínio de facções, porque sequer os agentes dessa empresa que é detentora do presídio pode deter armas de qualquer espécie, taser, qualquer meio de defesa, porque eles não podem intervir. Então o que acontece? Tem que ter, isso é no estado do Amazonas, tem que ter criar-se uma polícia especial para contenção de motins, que não fica no presídio. É como se chamasse os bombeiros para o incêndio. É isso que acontece. Então acontece uma rebelião. Vamos lá, acontece uma rebelião. Os funcionários da empresa privada, eles não podem fazer nada. Eles têm que ligar para o serviço policial para que eles venham como uma espécie de choque. A polícia de choque veio conter o motim. E até aí, não sabe-se lá quantas decapitações já aconteceram. Aí deu Altamira. Pronto. Então, por isso que eu digo, o Brasil a gente tem que tratar a questão em tese e a questão na prática. Em tese, a questão privada, se fosse adotado o sistema americano, não teria problema nenhum. Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, quando dá um surto de crime num estado e acontece o sistema prisional daquele estado não conseguir conter o seu número de criminosos, de presos, ele pode comprar vagas do estado vizinho, que tem em sobra. Essa é a maleabilidade do Estado, dos Estados norte-americanos de antiburocracia que nós não temos. Então, o problema do privado tem sido que tu precisa de uma autorização da justiça para manter um preso do Rio Grande do Sul num presídio federal. E sob o risco de voltar, inclusive. Aliás, né? Isso é bom salientar. Isso só existe no Brasil. Só existe no Brasil. Esse domínio do poder judiciário sobre o presídio, mas daí quando é pressionado diz, não, mas aí é com o poder executivo. Calma lá, ou assume tudo ou não assume nada. Porque exatamente, como acontece em outros países desenvolvidos, o juiz ele só pode ser provocado. Ou seja, o Ministério Público Fiscal da Lei, quando
quando vislumbrar uma ilegalidade dentro daquele presídio pela administração prisional e necessitar de uma intervenção judicial, ele vai provocar o juiz. Mas o juiz não vira babá de preso, como aqui, como alguns têm feito. Ou seja, o juiz tem que negociar, o diretor do presídio tem que negociar, porque o presídio está tomado. Por exemplo, presídio central. Eu gostaria de tocar... Então, para encerrar a minha opinião sobre, antes de passar para o próximo passo, parceria público-privado tem dado resultados. Tá? Tem o estabelecimento prisional lá de Ribeirão das Neves, que foi o primeiro e está bem desenvolvido. Se não fosse o Estado. É isso. Como? Seria melhor se não fosse o Estado. Exato. Mas só na iniciativa privada, pela nossa legislação, nosso arcabouço jurídico, não tem dado resultado. Então, teríamos que... O ideal, por enquanto, se não mudarmos toda a estrutura jurídica brasileira, é a parceria público-privada. Mas eu tenho mais temor, Bruno, não é Sim. nem tanto em relação à legislação, mas à interpretação que se dá a ela. Bom, isso nós estamos sempre sujeitos. E a interpretação que se dá à legislação, muitas vezes tende para o laxismo. É. E para o preconceito em relação a inovações na obtenção de soluções para o problema. Nós temos problemas sérios de paradigmas. Né? O sujeito vai lá e pesca um princípio qualquer e faz a interpretação que bem entende a respeito desse princípio e anula a medida que foi tomada porque conclui que ela não está de acordo com a Constituição vigente. E daí você engessa a possibilidade de resolver o problema. Traduzindo, o que você estava falando é o seguinte, que a predominância hoje no mundo jurídico é o entendimento de que o processo penal serve para garantir direitos dos presos e dos réus, e não para tutelar a sociedade, para proteger a sociedade. Isso foi uma virada. O processo penal tradicional e o Código de Processo Penal vigente não tem esse entendimento. Inclusive, alguns fizeram críticas severas ao juiz Sérgio Moro, que são o que eles pensam sobre o processo penal, não sobre o que o processo penal é. O processo penal brasileiro é fato de que o juiz tem poderes instrutórios, de que o juiz pode, inclusive, arrolar testemunha se entender pertinente ao caso. Nosso Código de Processo Penal prevê isso. Então, como é que se vai criticar um juiz que fez o que a lei o permitiu? Para encerrar esse meu comentário. Estamos no fim. Estamos no fim? Do bloco. Depois no outro eu volto com o Beck. Até para corroborar o que o Beck disse. Nós temos poucas pesquisas empíricas no Brasil. Trabalhar com evidências. Né? O que os americanos falam é o seguinte, show me the numbers, mostre os números para ver se a sua tese tem algum cabedal da realidade. Nós temos inclusive hoje é conselheiro nacional penitenciário, que é um economista chamado Peri Chiquida. Ah, sim. Eu gostaria muito de entrevistar o Peri, mas o Peri um dia vamos trazer. Agora está muito a Brasília por causa de... Ele é hoje o relator para a nova política criminal penitenciária do Brasil. Peri é um craque. E ele foi um pioneiro em ir para dentro do presídio e entrevistar os presos. E ele veio para cá, para o Rio Grande do Sul. Ele entrevistou os presos. Os presos hoje, que estão no presídio central, quase 70% dizem que acham as condições do presídio central boas. Exatamente. Por quê? Porque a galeria hoje não há mais portas, não ficam em celas. Não tem porta. É não aberto. tem cela, é aberta. É aberta. Eles têm net, tem TV a cabo. Eles vendem. Tem um bar. Tem bar. Um bar. Eles podem usar drogas. Eles podem... as pessoas não têm oportunidade de entrar nas galerias. Tem fios na galeria como se fossem de postes de luz passando na parede. Aqueles gatos assim, tipo... Como é que nós chegamos nesse ponto? Não houve conivência de juízes, de promotores, de diretores do presídio, da brigada que está lá dentro. Olha o problema que colocaram a brigada. A brigada era para ficar 180 dias lá dentro em 95, está ainda em 2019. Então, e aí nós temos estudos nos Estados Unidos que mostram que a superlotação exerce um poder de dissuasão do criminoso. Ele pensa duas vezes antes de cometer o crime porque ele não quer ir para aquele presídio superlotado. Mas por quê? Lá ele não tem essas regalias. Aqui ele não tem poder de dissuasão à prisão porque também ele vai ir lá para uma extensão da sua organização criminosa. Enquanto nós resolvermos a questão das vagas prisionais e separarmos presos por periculosidade,
por temporário e definitivo. Tipo de crime. E com ordem e disciplina e controle do Estado, nós vamos ficar discutindo isso até daqui 30 anos, as mesmas coisas. Nós vamos fazer intervalo, na volta o Beck comenta e no último bloco também as considerações do nosso público. Já retornamos. De volta aqui na RDC TV, com Cruzando as Conversas, estamos falando sobre o sistema penitenciário brasileiro e a influência das organizações criminosas dentro dele. Estamos com a presença do promotor Bruno Carpes e do coronel Marcos Paulo Beck. E temos comentários aqui do nosso público. Gilberto Schmidt diz: conheço pessoalmente o coronel Marcos Paulo Beck, homem mais do que competente para discutir assuntos tão complexos. Parabéns a todos pela coragem de levantar estas questões. Aí. Também a Ana Maria Zortea Giroto, parabéns ao nosso brilhante promotor, doutor Bruno. E também extensivo, Cairo Matheus Campos também manda mensagem. Rui Almeida, conectado, obrigado. E outros aqui que também mandaram. Coronel Beck. Continuando ainda, levando o nosso debate muito produtivo, e confesso também que a gente aprende sempre, estou aprendendo. Pior é isso, né? Que eu tinha um companheiro que dizia que não estudava porque quanto menos se sabia, mais feliz se vivia. Né? E eu agora vejo que quanto mais velho se fica, mais tem que se aprender, mais se vê que se desconhece. Mas nós estamos sofrendo no Brasil uma coisa que os americanos escreveram um trabalho sobre o complexo dos males morais. E nesse complexo que eles dizem dos males morais, eles dizem que nós, brasileiros, somos corruptos, tá? No cerne dessa brasilidade. Eu, quando mais jovem, me revoltei com isso aqui. Quando tomei conhecimento disso, na época, me revoltei. E com o passar dos anos, com tristeza, tá? Eu vejo que eles têm razão. Eles dão vários exemplos, inclusive um dos exemplos que sempre vem à baila é a venda de carro. Né? Eu vendo um carro para o nosso jornalista Macalossi e diz: pô, o cara é jornalista, o cara é esperto, vivo, tal. Meu carro vale 20 mil, vendi por 30 para ele. Aí o Macalossi, como eles contam do brasileiro, o Macalossi disse: pô, peguei um coronel que se acha o cara aí, o carro dele vale 40 mil, paguei 30. Quer dizer, sempre nós ganhamos, mostra que nós levamos a vantagem em tudo. Teve até uma época daquela lei de Gerson, né? Fume não sei o quê, como Gerson, tudo essa coisa. E hoje, para ver como nós padecemos do complexo dos males morais, nós tivemos crimes bárbaros no Brasil de desvio de verbas públicas. Né? Certamente, muitas dessas verbas, se carreadas para os presídios, não teríamos esse caos no sistema penitenciário brasileiro. E ninguém diz nada. Né? Se desviou hospitais sucateados, a saúde precária, a educação precária, e ainda se trata de tentando libertar criminosos e se querendo criminalizar as pessoas que estão tentando livrar a sociedade desses males morais que nos assolam. E os males morais são tão graves que hoje é ponto de honra. Eu havia visto no Rio, servi uma época lá na Escola Superior de Guerra, mas hoje se constata em todo o Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, o jovem, para se sentir valorizado no meio dele, ele andando com uma tornozeleira, ele é o cara. Hoje ele ostenta com honra a tornozeleira na perna, porque ele é o cara, ele é valorizado pela menina, aquela coisa toda. Isso realmente mostra o ponto que nós chegamos de dano moral. E é uma outra coisa que eu pergunto, eu gostaria, eu tenho experiência, falei, né, de empresas que nós fazemos gestão de risco de caminhões, com complexo de sistema de gerenciamento de caminhão, satélite, até o Piquet, um dos vendedores, é um dos que vende um do sistema satelital para esses caminhões. E os caminhões, o bandido chega ali com um chupa-cabra, é uma aparelhagem grande, o nome referência que deram, né? àquela criatura referência àquela criatura assombrada. E anula o efeito exatamente daquele, quer seja satelital, tem uns por satélite e outros por telefonia, e anula o efeito. Mas olha, esses equipamentos, quem conhece, os motoristas de caminhões, são equipamentos grandes, né? São equipamentos portentosos, e perde sinal e são fáceis de ser ultrapassados. Eu não conheço, eu gostaria de conhecer uma central de rastreamento da tornozeleira, porque não funciona. Não adianta, essa é uma ilusão que está se vendendo
para a sociedade. É uma ilusão, não existe Não é a tornozeleira eletrônica americana? Não é. Posso fazer Por favor. um parênteses? Rapidinho, O Ministério Bruno, estamos no fim do programa. o Ministério Público aqui de Porto Alegre tem um estudo sobre a tornozeleira eletrônica. Eu até gostaria de ter. Quem é o autor do estudo? Vamos trazê-lo ao programa. Eu posso buscar, eu não sei agora quem é. O autor são policiais que trabalham no Ministério Público, tá? Mas o responsável é um promotor de uma promotoria das execuções criminais, que hoje eu não sei quem é o titular já, porque eu sei que mudou. Consegui, tu que é um bom investigador. Procuro. Agradeço. Mas o que chegou? Nós temos ainda a nossa tornozeleira eletrônica está na tecnologia GSM, 2G. Elas, em sua maioria, se consegue se retirá-las. Tornozeleira eletrônica Atari. Se consegue retirá-las com secador de cabelo. Com secador de cabelo. Se esquenta. Ultrapassada facilmente. Hoje, ela não tem credibilidade nenhuma entre os juízes e os promotores. Inclusive, os juízes, por temerem a falha, preferem pelo princípio do indúbio pro réu, ou seja, na dúvida em favor do réu, princípio consagrado no direito penal, processual, enfim, de não regredirem a pena por não terem a certeza absoluta de que realmente ele saiu da zona, como disse o sistema. Justamente. E aí acontece, com essa questão do secador de cabelo, nós tivemos um episódio de que a polícia encontrou a tornozeleira eletrônica no pescoço de um galo. E aí o sistema não entendia, o operador não entendia por que aquele sujeito passava vários minutos indo para lá e para cá e era o galo ciscando e ele cometendo crimes na rua. Eu gostaria até de outro aspecto, até lembrando. 2 minutos, Beck. Há pouco tempo atrás nós perdemos 2 soldados numa ação só. Né? Um daqueles elementos estava com tornozeleira eletrônica. Onde é que o cara com tornozeleira, no ponto de droga, onde é que ele trabalha? A tornozeleira é para ele ficar em casa. Onde é que ele trabalha, mesmo que funcionasse? Qual é o ponto de trabalho ou de moradia dele? É onde ele vende a droga. Quer dizer, são soluções simplórias, não são simplistas, são simplórias. A população não é mais burra, a população está enxergando isso. É bom que nós tratemos de frente. Está na hora E mais também, a própria droga. Hoje, os presídios, quase 50%, me corrija, doutor, por gentileza, são crime envolvendo droga. Como há pouco tivemos um caminhão, uma carga de 4,5 toneladas, 4,5 toneladas, e que foram liberados soltos bandidos que alegaram, como alegam, é natural que aleguem, eles se autoflagelam e alegaram que a brigada... e aí soltou. Como se a eventual agressão a eles justificasse a soltura. Quer dizer, tem que investigar quem agrediu, mas não soltar o criminoso, porque o crime foi praticado. Mas para um pouquinho, aí já me disseram, mas foi reformada. Sim, e QD os presos? Foi reformada, tá. Mandaram prender QD. E o risco aos policiais de efetuar uma nova prisão. Não, tranquilo. Não, pode encerrar em 10 segundos. Realmente é uma hipocrisia. Nós estamos vivendo uma sociedade de hipocrisia, faz de conta. Tá, e eu acho que eu, como membro de uma associação que tem responsabilidade perante os meus associados e mais, a Associação dos Oficiais da Brigada, o que se pleiteia é para o bem do Rio Grande do Sul. Está na hora de nós cobrarmos, está na hora dos governos não serem de plantões de 4 anos, não ter projeto de continuidade, não ter política efetivamente pública, ter discursos vazios somente. Está na hora. Nós queremos ação e estamos propondo, meu caro doutor, como os senhores também, nós podemos ajudar o Estado, sim, em oferecer soluções. Beck, eu sei que o tema é interessante, nós poderíamos ficar falando mais tempo, mas é que nós temos horário. Obrigado por ter vindo ao programa novamente. Eu que agradeço a oportunidade que o senhor me dá, agradeço realmente, muito obrigado e obrigado aos telespectadores e um abraço fraterno aos sócios da ZOP, bombeiros e policiais militares. Aí, um abraço para eles também. Bruno, muito obrigado por ter vindo e espero aqui outra vez. Eu agradeço, certamente retornarei assim convidado. Uma boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. E não deixem de acompanhar os artigos que o Bruno publica, Bruno Carpes, um dos maiores autoridades brasileiras no assunto que nós debatemos. Boa noite a todos, voltamos amanhã para falar de doutrinação ideológica nas escolas, o episódio do Rosário. Vai ser o centro das atenções. Até mais.
Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.